Nós passamos a apresentar o Revista Mulher e o oferecimento, a partir de agora, é por conta do Supermercado Parema e também da Farmácia Bem Ativa. Convido minha querida colega Camila para chegar mais perto, conversar com a gente e com nossas convidadas. Bom dia, Camila, tudo bem? Isso aí, bom dia, Zé, tudo bom certo? dia a todos os ouvintes, tudo certo. Tudo certo, 17 graus de temperatura, tô mais ameno, tá bom demais. Tá agradável, né, Zé? Verdade. Isso aí, vamos lá então no Revista Mulher desta sexta-feira. A convidada é a Adriana Oswald, que é psicóloga, coach, educadora parental em disciplina positiva. Muito bem-vinda, seja bem-vinda aqui à Rádio Venâncio Aires. Então, bom dia e muito obrigada pelo convite. E também a participação de Stefana Vaz, que é pedagoga, coach e também educadora parental em disciplina positiva. Seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, ouvintes. Isso aí, para a gente iniciar então a nossa conversa, né? Vocês têm um projeto novo agora, né? Podemos explicar? Bom, então, o nosso mais novo projeto, né, é um programa para pais, né, o Masterclass para Pais, que é um programa que nós desenvolvemos, né, a partir do nosso trabalho, né, meu e da Stefana. Eu trabalho na Educare desde 2014 como psicóloga, né, da escola, e também atuo, né, na clínica como psicóloga clínica, e a partir tanto das demandas clínicas quanto do trabalho lá na escola, a gente percebeu, assim, né, uma necessidade de conversar com as famílias sobre uma parentalidade mais consciente, assim, né, onde os pais pudessem compreender um pouco, conhecer um pouco sobre o desenvolvimento dos seus filhos e de que forma gerenciar, né, algumas fases que são tão desafiadoras de uma forma mais harmônica, respeitosa, né. Então, o nosso programa, ele é voltado para pais. Só me permite, Camila, até para posicionar o nosso ouvinte, né, era uma contextualizada. A Adriana é psicóloga já há um bom tempo, né, em Venâncio Aires, já atuando com o seu consultório, né? Sim, eu estou formada desde 2008, então agora já vai fazer 11 anos, né? Isso. Eu me formei e atendo no consultório, atendo algumas empresas também, onde eu faço o desenvolvimento de pessoas. Então, todo o meu trabalho, de uma forma geral, ele é voltado a desenvolver pessoas, seja voltado agora, né, nesse projeto que é mais focado para pais, quanto em outras... Chegamos a trabalhar, em certa ocasião, na escola de líderes, né? Sim, foi um bom momento, é verdade. Eu me lembro. E a Stefana, que é proprietária da escola infantil Educare. E vocês, né, Stefana, há quantos anos tem a Educare? Nós vamos fazer 7 anos. 7 anos. Abrimos em 2013. E desde 2014 que vocês trabalham conjuntamente, né? Atendendo crianças e pais, enfim. Só para posicionar o ouvinte sobre o trabalho que as duas já oferecem já há mais tempo aqui, né? E agora esse projeto, mais um projeto conjunto, né? Isso aí, um Masterclass, é isso, né? Bom, como é que vocês então tiveram a ideia desse novo projeto? Porque vocês já vinham realizando outros, né? Então, claro, com a mesma posição, o mesmo assunto. E aí, como é que foi a ideia deste, então, né? Vocês têm um Masterclass. Isso, em fevereiro deste ano, né? Eu e a Adriana, a gente fez uma formação em disciplina positiva em Porto Alegre, que é a gente costuma dizer que é uma filosofia de vida, né? A disciplina positiva, onde a gente, nos desafios da nossa maternidade, né? Na nossa vida pessoal e profissional, como a Adri falou, a gente percebia que muitas vezes, por falta de segurança, né? Nossa, a gente lidava com esses desafios e muitas vezes, como mãe, a gente não sabe se a gente realmente estava certo, se a gente poderia ter feito um pouco diferente, aí vem a sensação muitas vezes de culpa, né? E então a gente foi em busca de mais ferramentas que pudessem contribuir para a nossa vida profissional e pessoal, né? E essa formação, ela aconteceu então em fevereiro e a gente desde lá vem desenvolvendo uns encontros para pais, né? No mês de março a gente fez workshops, em abril foi todo o mês, né? De vários encontros, então semanas para os pais, só que as famílias sempre nos diziam assim, nossa, o encontro foi muito bom, mas a gente precisava de mais tempo, né? Como o Zé falou agora um pouquinho antes da gente iniciar, entrar no ar, que é um assunto que tem muito pano pra manga, mas a gente acabava por ser um workshop fazendo 2 horas e precisava encerrar. Então, a gente desenvolveu um programa, né, que vai começar agora, então, na terça-feira, que vão ser 3 terças seguidas, né, dia 16, dia 23 e dia 30, e são 2 módulos, né, o primeiro módulo, ele vai acontecer sobre o casamento, né, como cultivar um casamento feliz, porque a gente sabe que a relação no casamento, ela exige tempo, né, paciência, disponibilidade, então, a gente, muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente conversa muito, eu e a Adri, sobre isso,
passa e a gente não para realmente refletir sobre o que a gente quer, né? Quando há um casamento, o que a gente quer para os nossos filhos. Então, a gente precisa, né, enquanto família, discutir assuntos relacionados à educação dos nossos filhos. E foi justamente pensando nisso que nós desenvolvemos o Masterclass. Né? Porque a gente fala muito, assim, que existe treinamento hoje em dia para tudo, né? Para tudo a gente se especializa. Mas no momento que a gente é pai e mãe, muitas vezes a gente tem essas inseguranças, né? Que é normal, acontece. E tem muitos desafios, cada fase é diferente, né? Então a gente tem muita coisa, muita água para rolar e nós precisamos estar preparados, né? Eu não sei se eu entendi, o primeiro módulo é o casamento. Isso, né? Que vai acontecer na terça. Dá para agora. Antecipar o segundo e terceiro ou não? Sim, o segundo, na verdade, primeiro a gente tinha organizado para fazer no sábado, dia 20, mas o pessoal do comércio, né, disponibilidade do sábado, a gente sabe que às vezes fica um pouco mais complicado. Então, nós alteramos e vamos fazer em 2 terças-feiras seguintes. Então, nas 2 próximas terças vai acontecer sobre a educação dos filhos, né? Então, o módulo, ele é sobre os filhos, como desenvolver estratégias, né, de mães e pais. E para esse primeiro dia, né, o primeiro módulo, nós convidamos uma pessoa muito especial, assim, que inclusive, sempre foi, né, uma inspiração para mim profissionalmente, que é a Daniela Greff. Né, ela vai fazer toda a fala da terça, né, ela tem uma experiência clínica muito grande, né, tem uma formação também, assim, né, muito importante, então a gente acreditou, assim, muito nessa parceria, né, para ela estar fazendo a fala do primeiro dia, que vai ser sobre o casamento. E depois, eu não sei se eu compreendi bem, as 2 próximas terças é a questão mais relacionada à educação dos filhos, é isso? Isso, sobre disciplina positiva, né, Sim. sobre, na verdade a gente vai ter algumas tarefas para as famílias, né, a gente não pode falar muito, mas como é para casais, então vai ser bastante coisa relacionada a essa conexão, né, como a gente sempre fala na correria, a rotina, filhos, trabalho, né? Às vezes o casal fica um pouco distante, então a gente precisa ter essa reconexão, porque muda muito após a chegada dos filhos, né? O casamento, a gente prioriza bastante os filhos, porque, claro, precisam de atenção, né? Mas a gente precisa sempre lembrar que antes dos filhos existe um casamento e ele precisa ser cultivado, né? A estrutura da família é o casamento, né? É a base que a gente precisa para pensar sobre a educação dos filhos. Então, a gente vai ter bastante atividade relacionada a essa conexão afetiva, né? Do quanto os filhos precisam também dessa afetividade, da disponibilidade. E a gente vai falar sobre a educação dos filhos nos 2 próximos. Tem uma frase feita que diz que o casal unido educa muito mais fácil. Com certeza. Uma máxima verdadeira, né? Bom, gurias, vai começar agora na terça, né, dia 16. Isso. Interessados, assim, que queiram participar, como é que fazem? Tem ainda inscrições abertas? As inscrições a gente está fazendo tanto pelo Instagram do Masterclass, né? Que a gente está colocando bastante conteúdo ali, falando um pouco sobre o evento, local até. E também pelo nosso telefone, né? A gente divulgou em alguns cartazes pela cidade, alguns pontos específicos. E tem o nosso telefone ali, o nosso contato. Pela nossa página também, né? Algumas famílias nos procuram por ali. Então, bem acessível. E que horário vai acontecer? A partir das 19 horas, até mais ou menos umas 22 horas, a gente vai ter o encontro. E onde é que vai ser? Vocês têm um lugar definido? Sim. Ele vai acontecer tem uma sede do Posto Chama. Ele tem atrás lá, é um galpão, assim, rústico, lindo, não sei se vocês conhecem, mas vai ser lá. Até porque o nosso curso, assim, como ele tem teoria, né, mas ele é muito prático vivencial, assim, porque a gente acredita que as pessoas precisam se experimentar em algumas situações para realmente poder fazer disso uma transformação, né, para realmente poder refletir sobre os pontos que a gente vai levantar lá no encontro. Então, tem várias coisas pensadas, assim, né, para o primeiro dia que a gente acredita que vão ser bem legais. Então, ele é aberto não só para os pais da Educar, é aberto? É aberto ao público. É aberto né? à comunidade em geral. Ah, então tá bem. É um assunto palpitante, né? A gente poderia pensar assim, com tantos problemas que as famílias enfrentam, casais enfrentam, famílias enfrentam na relação, seria de pensar, nossa, isso vai estar lotado. Mas a gente percebe que nem sempre é uma realidade que acontece, né? Muita gente fala, assim, que desde a gente vem estudando a disciplina positiva e também trouxemos para a escola como uma metodologia, porque a disciplina positiva fala muito sobre... Hoje em dia, para educar, existe o autoritarismo, né? Famílias autoritárias, famílias permissivas, e a disciplina positiva é o caminho do meio, né? Então, a gente precisa pensar muito sobre essa educação que nós estamos, né, abordando para os nossos filhos, porque, como o Zé comentou, assim, a gente
precisa, né, pensar muito, mas a gente muitas vezes não busca esse conhecimento, né? A gente prioriza as coisas, mas o quanto a gente fala muito assim, o quanto a gente tem parado durante o nosso dia, quanto tempo nós temos disponibilizado para pensar sobre as relações, principalmente no nosso casamento, né? E na educação dos nossos filhos, que é prioridade, né? Principalmente porque a gente tem que levar em consideração o impacto que tem, né? No desenvolvimento das crianças de uma forma geral, nas habilidades de vida que eles vão desenvolver, a relação que eles têm com os pais e o modelo que eles têm ali presente, né? Porque atualmente o que a gente percebe são as famílias dentro de casa, todo mundo muito sozinho, né? Todo mundo fixado numa tela, né? Quando a gente sabe que aí não existe relação nenhuma e como as coisas vão seguir a partir disso, né? Isso é um problema muito significativo, assim. Esse assunto, como eu falava antes fora do ar, né? Assunto para 5 minutos e 5 dias. É verdade. E a gente não esgota, né? Porque tem tanta coisa a falar sobre essa questão. Aí tu entraste agora na questão das redes sociais, né? De uma tela, de um celular, de um smartphone, algo que realmente separa. E eu tenho dito nas minhas falas para casais, né? Olha, eu tenho certeza, eu não sei o que, mas estão fabricando uma coisa que vai separar mais ainda. Tá vindo alguma coisa, eu não sei o que é, mas tá vindo, vai separar mais ainda. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode terceirizar a culpa e botar a culpa no aparelho. A questão é o comportamento, né? É comportamental. Com certeza, eu acho que tem a ver com a decisão, né, que cada um toma diante disso, né? Ok, eu preciso disso, todo mundo precisa, a gente faz uso disso para o trabalho, né, para muitas coisas, mas até que ponto que tem que ser assim do jeito que está sendo, né? Eu acho que parar para pensar sobre isso, né? De como que está sendo o nosso comportamento diante dessa tecnologia. Eu não sei se chegasse a falar, Adriana, mas antes tu comentasse sobre, acho que foi fora do ar, nós comentamos sobre o que a gente quer projetar para o filho, né? Que tipo de atitude, o que é que a gente sonha para o filho daqui a 10, 15 anos e o que poder fazer hoje para poder chegar lá. Eu vejo que esse é um interessante. O que a disciplina positiva ela nos trouxe, assim, que nos impactou muito quando a gente fez a certificação, né, o curso, foi que ela faz a gente pensar assim, ok, todos nós queremos acertar, né? Todos nós que somos pais estamos de uma certa forma no mesmo barco e a gente quer acertar. A intenção nunca é errar. Mas o que a gente tem que pensar é que tipo de habilidades de vida a gente quer ver nos nossos filhos quando eles forem adultos. Então, até tem um exercício que a gente faz, né, que é voltado para essa reflexão, assim, da gente pensar que tem comportamentos que enquanto nós pais, né, nós podemos fazer para ajudar os filhos a desenvolver essas habilidades de vida que são tão importantes, né, como a questão da autonomia, né, da capacidade deles, enfim, terem resiliência, né, tolerância à frustração, são tudo capacidades que vão sendo desenvolvidas a partir da relação que a gente tem, né, com os outros que estão ao nosso redor. Então, acho que a principal questão que a disciplina positiva traz é isso, assim, a gente poder pensar o que a gente está fazendo para que os nossos filhos desenvolvam essas habilidades. Como eu já falei antes, claro que a gente não tem o controle, né, sobre tudo que vai acontecer, nem tudo tá, né, de uma certa forma passível de ser controlado por nós pais, por mais que a gente gostaria. Mas o que a gente pode fazer é ajudar os nossos filhos a desenvolver habilidades devidas que nós, enquanto adultos, sabemos o quanto são importantes para que a gente viva bem, né? Se quisermos um filho responsável, que ele tenha um pouquinho de responsabilidade a cada faixa etária, né? Exatamente. Se quisermos um filho independente, que ele tenha a independência que cabe dentro de cada faixa etária, e assim por diante. Eu penso que seja por aí. Isso. Mas a gente precisa dar essa oportunidade para eles, né, desenvolverem, porque muitas vezes a gente faz por ser mais rápido, por ser, né, agilidade, o pai faz melhor, né, a mãe faz melhor, mas o filho ele só vai aprender se existir um treinamento, né? E nós pais também, a gente precisa que eles se comportem melhor, mas eles são crianças, né? E a gente falou até na live na terça-feira no Instagram, a gente tem que sempre lembrar que são crianças, então não adianta exigir comportamentos de adultos numa criança. Então, a partir do nosso treinamento, né, enquanto pais, a partir do nosso comportamento, da nossa mudança, o filho muda também. Exemplo clássico, né? Tá a mãe na cozinha ali, mexendo, fazendo uma massa, e a criança quer, a menina vai lá, eu quero ajudar também. Diz, não, sai daqui que vai dar bagunça, vai dar sujeira. Tu tá expulsando a criança da tua vida, né? De uma atividade que poderia ser muito bacana ali na frente. De uma certa forma, a gente acaba desencorajando as crianças a conquistar a própria autonomia. Claro que a gente não vai deixar, por exemplo, uma criança de 5 anos a pilotar lá o fogão, fazer alguma coisa que ela vai estar correndo um certo risco, mas a gente pode adaptar aquela situação para que ela possa ajudar.
verdade. E até porque vocês também proporcionam, né, esse tipo de curso, de grupo, né? Mas vocês também sabem na prática, porque vocês são mães, né? E a gente até fala, na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Mas é importante o treinamento para que a gente possa, lá no momento de um desafio, ter a segurança, né, de que a gente está fazendo o melhor para eles. Bom, gurias, e além deste, vocês têm outros, né? Que vocês, mesmo assim, desenvolvem em paralelo, né? A gente tem um outro projeto que se chama Porção de Afeto, que são placas educativas para auxiliar os pais a gerenciar algumas fases desafiadoras do desenvolvimento infantil. E o primeiro deles que a gente desenvolveu foi voltado para birras. Então, ele é um material que tem uma orientação, né, uma instrução técnica, um conteúdo teórico, e ele tem um material ilustrativo para que seja trabalhado com a criança. Para birras? Birras. As crianças birrentas? Isso aí mesmo. Faz parte do desenvolvimento das crianças, né? Mas a gente percebe o quanto as famílias não conseguem muitas vezes gerenciar isso, sendo que se elas conhecerem alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento infantil, vai facilitar muito que elas resolvam essas situações. Tem crianças birrentas, pais azedos, não é fácil lidar com isso, né? Tá bom. Está certo, então. Bom, eu agradeço a participação, então, de vocês. Adriana Oswald, obrigada, então, por participar aqui do Revista Mulher, tá? Eu que agradeço. E Stefana Vaz também, muito obrigada por ter participado. E trabalho, sucesso para vocês. Então, de parabéns. Isso aí, Zé. Então, esse foi o Revista Mulher desta sexta, então. Muito obrigado, grato pela presença, Camila, e pelo tema, pela pauta muito boa, sempre muito interessante.